bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, já em clima de Grenal, afinal, né? A CBF confirmou o clássico, data e horário, e agora, né? A mobilização é total para o estádio lotado no dia 19. Vamos falar sobre isso em nome da Gigante Veículos, meus parceiros de longa data aqui, né? Afinal, o teu carro novo tá te esperando lá em Capão da Canoa, onde você encontra, né? Carros novos, seminovos, teu usado na troca, SUVs, carros confortáveis, carros econômicos, carros esportivos. Tem para todos os gostos. Então chama a Gigante no link que está aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que tu vai encontrar a melhor alternativa para você, tá bom? Então, eu mesmo troquei de carro com a Gigante e recomendo o trabalho deles para vocês, tá certo? Turma, vamos falar sobre Clássico Grenal então, porque a CBF marcou, né, o Grenal para o dia 19, é um sábado. Eu não sou muito adepto de jogos no sábado, né, mas o Grenal do primeiro turno, inclusive, também foi realizado num sábado, lá no Couto Pereira, onde o Inter venceu por 1-0 com aquele gol do Vitão. E agora, né, a CBF marcou 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. A rodada, né, de número 30 e 31. Então o Inter vai receber o maior rival no dia 19, sábado, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. E já há, obviamente, né, muita mobilização das caravanas que vêm do interior, né, da galera que vem de outros estados, justamente, né, para conseguir organizar a logística. E aí tem cerca de 19, 18, 17 dias para organizar tudo para vir para cá, para essa grande festa. Afinal, né, o Colorado vai ter uma grande presença de público. A gente espera que termine em festa também, né? Afinal, a festa da torcida vai estar garantida, mas, né, vai depender também do resultado dentro de campo para o pós-jogo. Então, para refrescar na memória o calendário colorado, o Inter joga no dia 5 contra o Corinthians, sábado agora lá em São Paulo. Joga no dia 19 contra o Grêmio no estádio Beira-Rio. Joga no dia 26 contra o Atlético Mineiro pela rodada do Campeonato Brasileiro. E, aliás, neste jogo aqui, o Atlético Mineiro deve estar com time reserva, porque é um jogo entre as partidas do Atlético contra o River, na semifinal da Copa Libertadores. E depois disso, né, o Inter deve jogar contra o Flamengo, no dia 30, que é a quarta-feira, né, posterior ao jogo do Atlético, que é no final de semana. Então essas as datas pré-postas aí do Internacional no Brasileirão, tá certo? Aliás, né, falando em Grenal, quero fazer um mistério aqui também. Afinal, né, conversei com algumas pessoas do Inter na noite dessa terça-feira, falando bastante sobre a situação clínica. Afinal, o Colorado se reapresentou no CT do Parque Gigante, treina nesta quarta-feira pela manhã, já avisando, né, o desafio lá contra o Corinthians, onde o Roger vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Então, apesar dos jogadores estarem à disposição, temos muito pendurados, mas o Fernando, por exemplo, não vai poder jogar porque levou o terceiro cartão amarelo e ele passou por exames médicos. Saiu sentindo um pequeno desconforto, até achei que fosse na panturrilha, mas na verdade foi no tornozelo. Ele passou por exames de imagem, não apontou lesão, então de fato, né, vai poder dar uma descansada. O Roger até brincou na coletiva, né, que o velhinho vai poder ter um descanso, e a partir daí o Inter começa a preparar o Fernando para o Clássico. O Rômulo deve ser o substituto contra o Corinthians. Outros 2 jogadores passaram por exames, tá? O Rogel e o Borré. O Borré teve uma pequena... Deixa eu pegar aqui o termo certinho, tá? Para não falar besteira. Cadê aqui? O Borré é no posterior da coxa, tá? A pequena lesão de grau 1. Vai estar se recuperando durante o período da parada FIFA, porque o Colorado vai ficar sem jogar, como eu disse, do dia 5 até o dia 19. E é esperado para jogar o Grenal. Não vai fazer um mistério, uma onda, mas é muito provável que ele esteja em campo. O Rojo é a mesma coisa, só que aqui tem um ponto de diferença. O Borré, ele tem um biotipo favorável. Ele voltou sempre antes do projetado nas lesões. Não só no Inter, mas no River também. E o Rojo é ao contrário. O Rojo tem um histórico maior de lesões, né? Parou muito tempo jogando lá no Hertha Berlim e agora também é uma dúvida para o Grenal. Eu diria que o Rojo é mais dúvida que o Borré para o Clássico, tá? Mas eu acredito que todos devam estar à disposição para esse confronto, tá? Quem deve estar pronto para o confronto também é o Alan Patrick, que é o camisa 10, que vem inclusive se destacando aí, né, no Clássico Grenal. O Inter que vem de 3 vitórias seguidas em Clássico e ele foi decisivo nos 3, tá? Para quem não lembra, o primeiro foi naquele Brasileirão do ano passado, que o Renato inclusive foge, não dá coletiva. Um jogo depois daquela eliminação
traumática para o Fluminense. O Alan Patrick, né, faz o terceiro gol depois, né, de um lindo passe do Maurício. Depois o Inter ganha pelo Campeonato Gaúcho. No Beira-Rio sai perdendo o gol contra do René. O Maurício empata com assistência do Alan Patrick. E depois, né, ele faz o gol de pênalti que ele mesmo sofreu nos acréscimos, o terceiro gol do Inter. E o último foi lá em Curitiba, onde o Inter ganha 1-0, gol do Vitão, jogada do Alan Patrick, que estava voltando de lesão naquele momento. Então, são situações que a gente acaba valorizando muito, né, do Alan Patrick, porque é um jogador extremamente importante, extremamente decisivo para o Internacional em clássico Grenal, né? Então é um cara que realmente vai fazer bastante a diferença e a gente espera que ele faça ainda mais, né? Porque ele foi eleito pelo portal SofaScore, que é um portal de estatísticas, como o jogador do mês de setembro do Campeonato Brasileiro, o jogador que teve a nota mais alta em relação, né, aos demais concorrentes. Então é um jogador que vem se destacando, né, sob o comando do Roger, desde que voltou ao time titular lá contra o Fortaleza, fez o primeiro gol, depois, né, fez gols em outras partidas também, contra o Cuiabá fez gol, contra o Vitória fez gol, contra o São Paulo fez gol, né, contra o Bragantino participa ativamente dos 2 gols do Internacional. Então foi eleito aí com uma média de 8,12, né, foi o melhor jogador do mês de setembro. 4 gols marcados, 2 assistências, né? Perdeu ali o Wesley, que estava pertinho ali também, mas o Alan Patrick, então, grande destaque do mês de setembro do Internacional. Para a gente fechar, quero falar de pintura, de arte, do Museu do Louvre, na França, quem sabe, né? Não, estou falando do Inter Sub-16, na Copa Gramado Lagueto. É uma Copa importante, né, dessa categoria e que teve um Grenal na tarde desta terça-feira, que terminou com vitória do Inter por 3-2. O Inter saiu ganhando de 3-0, tomou 2 gols, mas se classificou para a final. O Inter que foi o campeão, inclusive, do ano passado. Estou colocando na tela aí para vocês o golaço marcado pelo camisa 9 Júlio, que abriu o placar, né, uma caneta e depois o gol, né, numa finalização meio de cavadinha. O goleiro foi na venda e aí, né, tá marcada a paternidade também no Sub-16, lembrando que o Inter recentemente também ganhou o Grenal da Copa da Federação, né? Um Grenal Sub-20 para o Inter, mas o Grêmio botou lá, né, o Arerezo, botou o Aravena, botou, né, jogadores do plantel principal e perdeu igual. Então, o Inter, então, também finalista da Copa Gramado Lagueto. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje a gente fica de olho no nosso adversário da Copa do Brasil. Afinal, né, tem Corinthians e Flamengo que jogam no Maracanã, né? Estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. O Corinthians, né, tentando chegar à final do campeonato. E também, né, tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Atlético Mineiro e Vasco jogam 7h15. Acho que vai dar empate esse jogo. E acho que o Corinthians e Flamengo também empatam. Na verdade, o Flamengo ganha. Vai ganhar o Flamengo. 1,70 a odd do Flamengo. E empate de Atlético e Vasco pagando 3,66 lá na KTO. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!